Bora para o nosso Fran Responde de hoje. E o nosso Fran Responde de hoje vem falar sobre organização. E a pergunta é: Fran, eu não consigo começar a entrar em ação, eu desanimo. E aí o que acontece, né? Que no geral a gente desanima. No geral a gente desanima porque a gente começa olhando muito para o macro, para aquilo que é enorme, para aquilo que vai dar um mega trabalhão. E aí é claro que isso vai acabar nos desestimulando muito. Para exemplificar isso, eu vou contar uma história de uma das mudanças que eu fiz, né? Para quem não sabe, a gente muda muito de cidade, a gente muda mais ou menos a cada 2 anos. Nessa última cidade é que a gente tá há um tempo maior do que esse, e tá fazendo muito sentido ficar aqui esse tempo maior, né? Mas o que acontece? Uma das nossas mudanças foi muito emergencial, foi muito rápida, e a gente teve que preparar tudo com muita velocidade. E não tinham caixas disponíveis, e nas nossas mudanças nós botamos a mão na massa e arrumamos, enfim, e não tinham caixas para colocar. E como a gente tinha muita pressa, a gente pegou sacos pretos, sacos de lixo, né? E aí eu peguei aqueles sacos pretos e fui guardando tudo que eu podia, que eu imaginava que não ia rasgar o saco, eu guardei tudo naqueles sacos pretos. E muito inteligente, eu fiz várias etiquetinhas e colei nesses sacos. O grande problema é que a nossa mudança virou só em saco preto. Tinha tanto saco preto que quando a gente colocou os sacos no caminhão, não sobrou espaço para o sofá. O sofá ficou lá na cidade anterior e vieram os sacos pretos, porque era mais fácil deixar o sofá, que eu sabia o que era, do que eu deixar alguns sacos pretos que eu teria que abrir para descobrir o que tinha ali dentro. Quando nós chegamos na cidade atual, que é onde a gente está hoje, a sala é uma sala, vamos dizer assim, razoavelmente grande, e a gente foi só largando ali esses sacos pretos. O detalhe é que aquele monte de etiquetinhas, porque na minha projeção era chegar lá, ver a etiqueta, já larga cada saco na peça específica e vai ficar tudo mega organizado. Essas etiquetas se perderam, né? Aí na mudança, no tira e coloca em caminhão e carrega e tudo mais, e isso se perdeu, ou seja, um ou outro saquinho preto que tinha ainda uma etiquetinha resistindo ali, mas a grande maioria não tinha. E aí, depois que tudo acabou, que a gente conseguiu botar tudo dentro do apartamento, e enfim, fomos lá, demos tchau pro pessoal que veio carregar e tal. E quando a gente abriu a porta de casa, eu olhei para aquela sala, era um mar negro. Só tinha saco preto ali, em todos os lugares. E aí, eu juro que naquela hora minha vontade era me jogar em cima daqueles sacos pretos e chorar, né? Eu tinha o Lucas bem pequenininho na época, tinha 1 aninho, né? Tava começando a andar, a Manu com 6 anos, um caos, uma cidade nova onde a gente não conhecia ninguém, no apartamento não tinha gás, a gente não sabia que era gás central e que não tinha ali um adaptadorzinho que precisava, ou seja, tava tudo um grande caos e eu tinha vontade mesmo, era de chorar. Eu sabia que se eu parasse para chorar não ia adiantar nada, só ia atrasar o meu trabalho, então escolhi não chorar. Mas o que foi a grande questão e qual é a dica aí, né? A simbologia pra gente utilizar. Quando eu olhei aquele monte de saco preto, eu tinha algumas opções. Poderia me jogar ali e chorar, poderia começar a abrir tudo desesperadamente para ver o que tinha dentro, ou eu poderia simplesmente, com toda a calma que eu conseguisse ter naquela hora, ir abrindo saco por saco, descobrindo o que tinha dentro de cada um deles e levando para as peças coerentes, né? E de verdade foi o que eu fiz. Saquinho preto por saquinho preto, eu fui abrindo e fui avaliando o que tinha dentro e fui colocando nas peças coerentes e aquilo que já tinha armário montado, enfim, eu já fui guardando. E de repente, quando eu me dei conta, não tinha mais nenhum saco preto ali, né? Já estava tudo no lugar. Mas o que no geral a gente faz com a nossa vida? A gente faz exatamente a gente vive exatamente esse momento do abrir a sala e enxergar aquele monte de saco preto. É aquela sensação de que a gente não sabe nem por onde começar. Como é que eu arrumo esse negócio? E é bem desesperador. Agora, quando você começa a fracionar, ou seja, começa a trazer para você o passinho que você consegue dar naquele momento, todo esse sofrimento se minimiza um pouco. Então é a ideia real de a gente ir abrindo saquinho por saquinho. Mas não adianta eu abrir todos os sacos na mesma hora e ficar desesperada. Eu vou ter que abrir esse e resolver esse. E depois desse resolvido eu vou passar para outro. E é exatamente isso. Então, Fran, eu não consigo entrar em ação. Talvez seja porque você está olhando para o macro. Você está vendo o que é mais difícil de fazer. E eu te convido a trazer para o pequeno passinho. Então, qual é o pequeno saco preto que você pode abrir hoje? Ou seja, qual é o pequeno passinho que você consegue dar hoje? E cada um desses passinhos que você der, comemore. Quando você comemora, você começa a criar aí uma nova associação mental em relação à busca ou à construção aí desse objetivo. Porque se antes era, eu não consigo, eu não dou conta, você começa a fazer uma coisinha e se diz, cara, eu consegui, né, deu certo. E aí no outro dia você faz outro, você diz, eu tô conseguindo mesmo. E isso começa a criar uma associação mental mais positiva em relação a entrar em ação. Com essa pequena simbologia, com esses pequenos passos aí iniciais, com esses passinhos simples, você já começa a deixar um pouco mais leve o processo de entrar em ação. Então se pergunte por que é importante entrar em ação, por que isso que eu quero entrar em ação aí é importante para mim, para minha vida, para minha história.
Lembre de alimentar esses porquês, essas razões e fraciona isso. Brinca que são muitos saquinhos pretos e abrindo um por vez você consegue arrumar aí a bagunça toda. Tá certo? Hoje eu deixo essa simbologia para você. Se você acha que fez sentido, curte, comenta, compartilha. É muito importante para mim a tua interação aqui nos vídeos. Quanto mais você interage, mais os vídeos são distribuídos e mais pessoas a gente pode ajudar. Tá certo? Então, gratidão enorme e até o nosso próximo Fran Responde. Beijo grande!